Saúdos, meus amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Vamos começar agora nossa aula que ficou para ser gravada para os irmãos do Campeche Básico, Introdução à Teologia. Vamos dar continuidade a partir da página 28, certo? Não vou me demorar, no máximo vamos gravar 1 hora de aula, porque como não estamos em sala, não temos a oportunidade de debater, vai ser uma aula mais expositiva, apesar de que haverão alguns pontos de reflexão, mas principalmente uma aula mais expositiva, certo? Vamos fazer uma pequena oração para darmos início, então, à nossa última aula, que ficou prometida em ser gravada. Oremos. Pai querido e Pai amado, graças te damos a oportunidade de estudar um pouco mais essa matéria, esse conteúdo que tem o trabalho de ficar pensando, refletindo sobre a revelação que o Senhor nos deu por meio dos profetas e dos apóstolos, que o teu Espírito Santo graciosamente nos alcance, abrindo nossa mente para compreender, mas também o nosso coração para crer e para viver a tua revelação sagrada. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amados irmãos, nossa aula vai ser mais técnica, vai falar um pouco mais sobre terminologias, objetivos e finalidades da teologia, em suas várias manifestações e ramificações. E vamos dar início então sobre a fala, né, do senhor Erickson, né, que diz o seguinte: ele enumera em sua introdução à teologia sistemática algumas características da teologia, que de acordo com a sua descrição ajudam a entender a natureza do labor teológico. E ele então vai dividir essa característica da teologia, né, em algumas questões específicas, alguns pontos, certo? E esses pontos são: a teologia é bíblica, a teologia é sistemática, a teologia é contextual, a teologia é contemporânea, a teologia é prática, a teologia é exegética e a teologia é histórica, certo? Então vamos entender um pouco mais o que cada uma dessas afirmações significa e como que isso afeta o meu processo, né, de compreensão teológica. Então, quando ele está dizendo que a teologia ela é bíblica, isso quer dizer que a nossa teologia ela não parte de fora para dentro, né? Ela não parte dos estudos culturais, ela não parte dos estudos históricos, ela não parte dos estudos filosóficos, ela não parte dos estudos sociais externos da Bíblia, certo? O processo é inverso. Todo tipo de compreensão... Eu mordi minha língua sem querer. Perdão, irmãos. Todo o processo de compreensão, de construção, de desenvolvimento teológico, ela nasce na Bíblia, ela inicia da palavra revelada. E é a partir da palavra revelada que nós então vamos ponderar, quer questões filosóficas, quer questões históricas, quer questões sociais, espirituais, mas vai iniciar da palavra. A proposição. Pego um texto, leio aquele texto, e a partir das informações que aquele texto me oferece, então eu começo a construir compreensão da minha leitura de mundo, certo? Dos acontecimentos, das relações culturais, para reforçar aquela compreensão, mas tudo parte da palavra. Por isso que ela é bíblica, certo? A teologia ela é sistemática, certo? Ou seja, ela não é aleatória, ela não é desorganizada. Ela tem um começo, ela tem um fim, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela tem métodos, ela tem organizações de temas, certo? Então, a teologia, enquanto sistemática, isso significa que ela não é desordenada, certo? Ela exige um labor que se apoia em ordem, em lógica, em sistematização, certo? Esses irmãos já viram aquelas pregações que
querido irmão, né, infelizmente, por falta de teologia, começa a ler um texto, começa a falar e não fala nada a ver com que o texto com o texto qual foi lido. Isso aí, né, é uma displicência no que se refere à exposição bíblica, né? Então, todos os textos e muitos textos, inclusive muitos versículos, são suficientes para que a gente extraia grandes ensinos para a nossa vida, para a vida dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos em Cristo, irmãos. Certo? O que falta é justamente a capacidade de sistematizar os conhecimentos. Não anulamos o fato da graça, da unção, da revelação, mas nós compreendemos que a exposição da palavra, ela não é feita de forma desordenada, ela exige trabalho, ela exige labor, dedicação, né, para primeiro extrair, compreender os princípios que estão ali no texto e depois, né, dedicação em expô-los de forma organizada, sistematizada, racional, né? De forma lógica, certo, meus irmãos? Aí o irmão lê um texto lá no Novo Testamento e aí ele começa falando das histórias de Gênesis, Apocalipse, e às vezes não traz uma aplicação, não traz uma repreensão, não traz um conforto, não traz nenhuma compreensão do próprio texto que foi lido, né? Isso não é teologia, certo? A teologia, e a gente compreende que os apóstolos são extremamente teológicos, as pregações de Estevão, a pregação de Estevão, a pregação de Paulo, as pregações que estão descritas, a pregação do Sermão da Montanha, todas essas pregações são extremamente sistemáticas, divididas em tópicos, dividido em subtópico, dividido em assuntos, trazendo aplicações, trazendo repreensões, trazendo conforto, e nós precisamos ter essa compreensão quando a gente fala sobre teologia ser sistemática, nesse sentido, né? Claro que para organizar essas ideias não é 5 minutos, não é 10 minutos, né? Pode levar inclusive horas, algumas pregações levam dias, né? Já ministrei pregações que eu passei meses preparando, meses, né? Algumas pregações que já ministrei eu levei meses reorganizando, relendo, repensando, reestudando para deixá-las bem organizadas, bem estruturadas. Pregações, né, que você tem o objetivo, né, e a seriedade de expô-las para abençoar, para instruir, para ensinar, para, de alguma forma, marcar a mente, o coração das pessoas com aquilo que você está falando, vai exigir trabalho, vai exigir dedicação, certo? Segundo, a teologia ela é contextual, né? Ou seja, eu não vou tratar de assuntos, de problemas que ficaram lá na Idade Média. Não vou falar de assuntos, de problemas que não existem mais nos dias de hoje. A gente pode citar, sim, a teologia histórica, a gente pode citar como exemplo, como comparação a acontecimentos que ocorreram e como que os teólogos da época resolveram e pensaram sobre esses problemas, só que o interesse da teologia é sobre o que a gente está vivendo hoje, irmãos. Então, nós temos aí problemas sobre teologia da prosperidade distorcida da palavra de Deus, que teologia da prosperidade existe, está na Bíblia, né? Como se prospera, né? E a Bíblia ensina como faz isso corretamente e o que inclusive é prosperidade aos olhos da Bíblia, certo? Só que aí muitas pessoas acabam distorcendo os sentidos, né, e os objetivos, né, da riqueza e tudo mais, e de como adquiri-las, e para que adquiri-las, e por que adquiri-las, né? E isso aí acaba trazendo uma polêmica, trazendo também, inclusive, mau testemunho, né? Quando as pessoas centralizam a sua vida em torno do dinheiro e se esquecendo que a nossa vida está centralizada, né? Está estruturada em torno de Cristo, somente de Cristo. Todo o resto são instrumentos. Então a gente precisa pensar, a teologia ela é contextual, ou seja, né, o problema que foi produzido lá no início da igreja, né, por exemplo, o gnosticismo, né? Aí lá no início João teve o trabalho de preparar um evangelho para rebater e refutar essas e outras heresias, né?
O problema sobre os irmãos que já não queriam mais trabalhar, né? Queriam apenas esperar a volta de Jesus, já com a expectativa de que seria realmente a qualquer momento, e de fato podia, certo? Não foi, mas podia. E aí muitos não estavam trabalhando, e aí os apóstolos foram trazer ensinamentos sobre isso. Quando a gente avança para o período da Idade Média, nós chegamos e temos outros problemas, outras heresias, outras complicações. A gente chega na Reforma, que já é o resultado de uma instituição que se dizia cristã, porém tinha muitas práticas antibíblicas, anticristã, e aí os teólogos foram se debruçar para falar desses assuntos. Quando a gente chega, ali já no período na modernidade, no iluminismo, no período da ciência sendo exaltada e elevada como absoluta, inquestionável, e todos esses processos, na medida que o tempo vai passando, as pessoas, os teólogos vão olhando para a sociedade, identificando os problemas e buscando na palavra soluções, questionamentos, críticas, e para tratar e lidar com essas coisas. E no dia de hoje não pode ser diferente, irmãos, Então a gente não vai ficar falando de assuntos que já foram resolvidos, já foram esclarecidos, Talvez podemos trazer como exemplo, como uma comparação, mas o objetivo da teologia é pensar hoje o que temos de problema e como que a Bíblia fala e resolve essas questões. A teologia é contemporânea, dando continuidade à ideia da teologia contextual, é basicamente isso, E falando um pouco mais sobre a questão do contextual, então isso remete à ideia da teologia bíblica, Então a relação dos textos, com as ciências humanas, certo? Existem muitas ciências humanas que são boas, que inclusive reforçam, não é a base da palavra, ela só confirma o que a palavra já revelou, certo? Mas nós sabemos que existem muitos conflitos, muitas ideias de cientistas que não se enquadram e não se encaixam na revelação. Então, quando a gente fala que ela é contextual, a gente está falando dessas relações que são cabíveis, que você pode aproximar e ter semelhanças entre o que é revelado e o conhecimento humano que está sendo desenvolvido. Quando a gente fala da contemporaneidade, a gente está falando disso, do hoje e do agora, que esse processo de construção, de reflexão, de análise está acontecendo. É hoje, é agora. A teologia ela é prática. A teologia não deve buscar ser somente informativa, mas deve ocupar-se também de formar o indivíduo, ou seja, trazer um processo de aplicação pessoal. Então, não adianta eu subir na tribuna para apenas transmitir informações, porque Jesus fez isso, 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 apenas trazendo informações, apenas trazendo dados, certo? Eu tenho que encontrar nessas informações, eu tenho que encontrar nesses dados a razão pela qual esses dados me foram passados, Por que os apóstolos escreveram que Jesus fez isso? Qual é o ensinamento que eu aprendo, que eu extraio, que eu tenho que começar a praticar ou deixar de praticar alguma coisa na minha vida a partir dessas informações e desses dados que eu estou recebendo, Então, a teologia ela não é só informações, não é só conhecimento. Ela visa um aprendizado prático, um crescimento espiritual a ser alcançado por quem está falando e por quem está ouvindo essa teologia. A teologia ela é exegética, ela se ocupa diretamente do estudo do texto sagrado e assuntos relacionados tais como auxílio na restauração, orientação, ilustração e interpretação daquele texto. Inclui o estudo das línguas bíblicas, da arqueologia bíblica e da hermenêutica. Então, essas matérias que foram citadas, línguas bíblicas, arqueologia, hermenêutica, isso são ferramentas que vai me ajudar a ter um processo exegético mais sólido. Então, na medida em que eu desconheço que a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em outras línguas e traduzidas para outras línguas antes de chegar para a gente. Quando eu desconheço esse propósito, eu posso acabar confundindo algumas afirmações da Bíblia. Eu posso acabar errando
o sentido da palavra, porque estou tentando dar o sentido de hoje a palavras que já tiveram outros sentidos anteriormente. É o caso da palavra levita, o caso da palavra trindade, o caso da palavra tristeza, o caso da palavra angústia, e muitas pessoas acabam confundindo, o significado dessa e de outras palavras, porque compreendem apenas a partir da ideia ordiena, dos dias atuais, que é o caso da palavra religião, religião e religioso. Hoje em dia, alguém religioso, é uma pessoa que se compara à ideia de um fariseu. O irmão é muito religioso, ou seja, apegado aos ritos, aos costumes, Na palavra na palavra revelada não é esse o sentido de uma pessoa religiosa. Se você se julga religioso, não tem nenhuma depreciação nessa palavra, Religioso é quem pratica a religiosidade, que pratica a sua religião, E aí a Bíblia vai dizer qual é a verdadeira religião, Atender os pobres, atender os órfãos, atender as viúvas, visitar os presos, Evangelizar as pessoas. Essa é a verdadeira religião. Alguém religioso é alguém que vive isso no seu dia a dia, E como que isso seria negativo, exceto se isso fosse falso ou por pretextos errados, certo? Então, inclusive, o ser falso é uma hipocrisia, é se comparar aos fariseus, Ou ter intenções secundárias na sua prática religiosa, Isso não se caracteriza ser religioso, segundo a palavra. Inclusive, as pessoas, elas foram repreendidas e rejeitadas. Então, quando a gente não tem essa compreensão de que as línguas, as palavras, elas têm amplos significados dependendo da cultura, do momento histórico, a gente pode acabar errando a interpretação bíblica. Irmão, mas está ali tão claro, tão claro, porque a gente já parte das ideias dos dias de hoje. Tudo que a gente interpreta baseado na nossa história de vida, na criação que recebemos, nas amizades que influenciam nossas vidas. E aí, por isso que parece óbvio e fácil. Mas se você deseja, de fato, encontrar o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, você precisa ir além da sua realidade, da sua cultura, e entender a cultura bíblica, a realidade bíblica, que tem mais de 5 mil anos, de diferença nossa. 5 mil anos é muito tempo, irmãos. A teologia, ela é histórica, pois se ocupa de traçar a história do povo de Deus através da Bíblia e da igreja desde a era cristã. Ela vai se ocupar com a origem, desenvolvimento e a dispersão da verdadeira religião e também de suas doutrinas organizações e práticas, Então, irmãos, a teologia no seu sentido histórico, é porque ela tem a preocupação, de apresentar relatos, do povo de Deus, como que esse povo surgiu, de onde surgiu. Esse é o propósito da Bíblia, chegar ao Messias. Esse Messias pertence a uma família, que pertence a uma cidade, que pertence a um reino, que pertence a uma descendência, que pertence a um povo, que pertence a um grupo localizado em uma área geográfica que tem outros povos em volta. Qual é a relação? Como que isso... Então, ela é histórica, ela tem esse viés. Apesar da Bíblia não ter o propósito de ser um livro histórico, ela tem dentro de seus arcabouços, relatos históricos que têm a sua relevância, pelas quais estão ali registrados em relação a quem é Jesus, qual a obra que Jesus veio realizar e como que isso afeta a minha vida hoje, no dia de agora. Certo? Então vamos dar aqui seguimento ao nosso próximo assunto que a gente vai falar, Atividade especial da teologia.
com a ciência da revelação cristã. O que é a ciência da revelação cristã, irmão? É a teologia. Ela é a ciência que estuda a revelação cristã, a teologia, né? A teologia tem uma função específica na ampla esfera de atividades de seus serviços que se envolvem na igreja, comunidade de fé e amor fraternal, a qual Deus confirmou a revelação e obra de salvação realizada por Cristo. Então, nós estudamos, isso a gente denomina de teologia, né? Aquilo que foi revelado por Jesus para os apóstolos, e essa revelação que eles receberam de Jesus passaram para a igreja e para os próximos discípulos. E é essa revelação que nós estudamos na teologia, certo? E por isso ela se transforma, né, em uma ciência especial, né? Porque ela se ocupa de uma coisa que é particular, que vai gerar atividades especiais, atividades que outras ciências não têm, que pertencem à teologia, certo? E aqui a gente vai falar sobre, eu acredito que talvez tenha mais, isso, tem mais umas, 5 atividades, serviços especiais que a teologia ela se ocupa e ela se torna útil, amém? Primeiro, a teologia a serviço do conteúdo da revelação, né? É função primordial da teologia investigar e aprofundar de maneira minuciosa o conteúdo da revelação, limita e auxilia no desenvolvimento do mesmo, de acordo com as exigências da fé e as indicações dos tempos, dos quais ela procede a uma leitura, identificando aqueles que são sinais de Deus dentro do tempo. Esta função não pode ser posta de lado ou deixada para trás, em qualquer situação, e muito menos no momento atual, né? Então a teologia ela tem essa responsabilidade, ela exerce essa função de investigação, de aprofundamento, né? De maneira minuciosa, trabalhosa. Aqui o sentido, irmão, é esse, é uma labuta, é uma dedicação, que exige tempo, que exige esforço, que exige compreensão, que exige racionalidade, que exige filosofar, que exige comparar, que exige, mas sendo todas as circunstâncias possíveis, em todas elas, a palavra é o apoio, é a base, é o fundamento de onde a gente parte para a construção do conhecimento teológico. Amém? O próximo ponto é a teologia a serviço da vida espiritual, né? Então, a gente está dizendo que a teologia, ela investiga, certo? Ela aprofunda de forma minuciosa o conhecimento revelado, a palavra revelada, certo? Mas para quê? Para que a gente precisa nos aprofundar nessa compreensão? Para que a gente precisa nos aprofundar nesses conhecimentos? E a resposta aqui, próximo serviço, é a teologia tem uma incidência de relevo na vida espiritual, visto que esclarece e aprofunda o sentido das leis e da salvação. É isso aqui, irmãos, né? Então, o cristão, ele se converte pela pregação do evangelho, que é sobre a morte e ressurreição de Jesus para pagar os nossos pecados. A partir do momento que eu entendo, existe um sacrifício, existe o meu pecado, e existe uma necessidade de eu reconhecer meus pecados, existe uma necessidade de eu me arrepender e de eu confessar, de eu abandonar e de eu suplicar para Cristo me perdoar dos que eu já cometi, me ajudar a evitar os próximos, certo? Aí quando eu vou partindo dessas atitudes, eu começo a encontrar perguntas, Tá, o que mais na minha vida é pecado? Que geralmente as pessoas elas acham que pecado são aquelas coisas grandes, o alcoolismo,
o tabagismo, o adultério, a prostituição, né? E elas acham que os assuntos vão se encerrando, né? O furto, o assassinato, né? E aí as pessoas se prendem às pedras grandes e esquecem das pedras pequenas. E a teologia vai nos servir na questão da vida espiritual nesse sentido, né? Não esquecendo que o rancor, que a mágoa, que a inveja, que a fofoca, que a glutonaria, isso também são pecados que são maléficos à nossa relação com Deus, né? A ganância, né? Entre outros pecados que são deixados de lado, né? Que não são muitas das vezes nas igrejas neopentecostais, né? Confrontados e ensinados, ou talvez até nas igrejas mais tradicionais, a teologia ela vai estar a serviço dessa vida espiritual no sentido de trazer o esclarecimento e o confronto, né, de muitas das coisas, de muitos dos pecados que às vezes não são nem mencionados, que não são relevantes para aquele contexto cultural, para aquela circunstância religiosa, certo? E aí a teologia vai nos trazer esse aprofundamento. Não, peraí, não é só adultério, não é só assassinato. Jesus vai dizer, né? Antigamente, quem se divorciava sem razão e casasse com outra adulterava, né? Agora não, agora se você na sua mente pensa, deseja, maquina, você já adulterou, né? Antigamente, olho por olho, dente por dente, né? Então se você matasse alguém, aí você era um homicida. Agora não, se você odeia seu irmão, complica, né, irmão? Se você odeia o seu irmão, em seu coração você o já assassinou. E aí a teologia vai trazer esse aprofundamento, essa compreensão, né? E desse outros assuntos, de outros pecados, que são chamados pecadinhos, mas que pecado é pecado e condena ao inferno se não houver arrependimento. E a nossa vida espiritual vai encontrar respaldo nessa teologia minuciosa, que atenta, que é um resultado de um processo de labuta, de estudo, de reflexão sobre nossas vidas, sobre nossas realidades, para que a gente possa cada dia ser mais santo. A teologia a serviço da edificação do corpo, né? Então, o que é o corpo de Cristo? É a igreja, as igrejas, né? Hoje eu tenho que falar no plural, por causa do nosso contexto cultural, né? Existem muitas denominações, e dentro de cada denominação que leva a palavra de Deus a sério, né? Que não tem uma revelação extra, essas são as denominações que não são consideradas hereges, que não são consideradas seitas, né? Que leva a palavra séria, que não precisa de uma revelação extra, né? Então, dentro dessas comunidades existem pessoas salvas e pessoas não salvas. E a Igreja de Jesus é a junção de todos os salvos, independente da denominação que ela se encontra, certo? Então, quando eu falo assim, as igrejas, eu estou dizendo sobre as denominações que são variadas em muitos dos nossos dias, infelizmente, certo? Então, o corpo de Cristo, né, ele precisa ser edificado, independente da denominação em que esse indivíduo se encontra, nós precisamos organizar nossa fé, precisamos organizar nossa moral, precisamos ter esclarecimento, né, do que é dar um bom testemunho, do que é testemunhar a pessoa de Cristo, e a teologia, ela vai nos dar essa capacitação, por isso que é a edificação, né, porque é uma construção. As pessoas não nascem sabendo das coisas, elas aprendem, elas são ensinadas, elas são instruídas, elas são edificadas, certo? Até elas terem uma forma onde elas conseguem exercer seu ministério, exercer a sua função para a qual foi chamada por Cristo, né? Então, a nossa doutrina, ela precisa ser inserida numa realidade de vida
praticada no dia a dia, nas relações comerciais, nas relações educacionais, nas relações sociais, nas relações familiares, certo? E a doutrina ela precisa estar ali inserida nessas relações, nas decisões, nos pensamentos, naquilo que nos motiva. Como que a gente faz isso? É um processo de edificação, né? É um processo de construção, é um processo, né, que inicia lá na preservação da revelação, né? Lá no estudo da compreensão do conteúdo revelado, lá se inicia lá. Aí quando ele se torna uma prática, e essa prática vai desenvolver uma vida espiritual, e aí essas vidas espirituais, né, porque são muitas pessoas no mundo, né, elas precisam de alguma maneira se conectarem, de alguma maneira estarem na mesma sintonia, estarem caminhando para a mesma direção, estarem caminhando com o mesmo objetivo, e fazer essa junção, fazer esse contato é o que nós chamamos de edificação do corpo de Cristo, né? Uma pessoa evangelizando pode evangelizar muitas pessoas, mas se a comunidade se organiza, né, de forma intencional, de forma laborial, de forma sistematizada, então quantas mais pessoas serão alcançadas no mesmo período em que um único indivíduo estava fazendo isso? Isso se chama edificação do corpo de Cristo. E por fim nós temos a teologia a serviço das missões. E as missões que ele está falando são os níveis das missões, certo? A edificação nos leva ao caminho da missão. Uma igreja que está edificada é uma igreja que realiza missões em todas as suas esferas, ou pelo menos está se organizando para realizar missões em todas as esferas. A gente compreende que uma igreja que não evangeliza, ela é uma igreja que está prejudicada, é uma igreja que está em conflito, que perdeu seu propósito, que não compreende mais a razão da sua existência na Terra. A igreja está sobre a terra com a finalidade de anunciar a obra redentora de Jesus para todos os semelhantes que possam ser alcançados de acordo com os recursos e as condições que aquela comunidade tem. A teologia vai trazer N reflexões que vai simplesmente auxiliar esse processo, né? Essa construção, esse desenvolvimento missiológico, né? No seu primeiro nível, na sua primeira esfera, né? Que é a missão local, né? A missão que é realizada no bairro, nas ruas, nas casas, nas famílias, onde aquela comunidade pertence. Então, se cada irmão pegar a sua Bíblia e sair visitando, sem se comunicarem, sem se dialogarem, sem se organizarem, acontecerá alguns conflitos, algumas confusões, certo? Mas se aquela comunidade, se comunica, então já aí existe uma reflexão, Como que a gente vai fazer essa evangelização? Como que a gente vai fazer essas visitas? Aí tu pensa, isso aqui já é a teologia a serviço das missões. Será que uma palavra de esperança é suficiente? Será que aquelas pessoas não precisam de algo mais? O que a Bíblia fala sobre isso? Teologia. A gente vai encontrar as referências dadas pelos apóstolos, em particular ao autor da epístola de Tiago, que vai falar: não adianta você ir lá, você dizer Deus te abençoe, você podendo ajudar a pessoa, Deus te abençoe, ora por ela e vai embora, sendo que você podia dar um prato de comida, dar uma roupa para esquentar no frio, certo? Então a teologia ela já está a serviço nessa primeira esfera, a evangelização local, a missão local, é missão, irmão, isso é missão, a missão da igreja é isso, essa constante evangelização, esse constante anúncio, que tu não sabe a hora que o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo pode usar um folheto que está voando pelo vento? Pode, mas se ele tem você, irmão, crente, abençoado, que pode muito bem lá na casa encontrar a pessoa na rua e ser esse instrumento, você está perdendo para um folheto levado pelo vento, sendo você
que pode ser a boca de Deus que vai anunciar a salvação para esse nosso querido irmão que precisa dessa palavra de esperança, né? Então, a teologia já vai trazer essas reflexões. E em seguida, a teologia ela vai pensar, ok, nós já temos uma forma organizada de evangelização local, né? Já temos essa cultura estabelecida. E agora, o que a gente pode fazer para as próximas fronteiras? O que a gente pode fazer envolvendo os outros bairros mais próximos? O que a gente pode fazer envolvendo a cidade inteira? O que a gente pode fazer envolvendo as cidades mais próximas? Como que a gente pode trabalhar isso? Quais benefícios a gente pode desenvolver a partir dessa comunicação? Como que isso pode ser benéfico? Como que isso pode contribuir? E a teologia vai estar ali auxiliando essa reflexão. Como que a gente pode fazer uma evangelização maior? Como que essa igreja vai se organizar? E aí depois a gente vai para a sua esfera maior, que é uma evangelização, né, que chega a ser transcultural, que vai além da minha cultura, além da minha língua, além dos meus costumes, né, para outros estados, para outros países, para outros continentes, né? Só não para outros planetas, porque Jesus não mandou. Mas precisamos compreender, né, essa disposição que a teologia está a serviço, ela está a serviço das missões, né? Quando a gente vai enviar o missionário para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país, esse indivíduo que está indo, ele precisa estar teologicamente preparado, irmãos. Me cite um missionário que foi enviado, né, que impactou, que mudou cidades, que mudou países, que mudou estados, que ele não foi capacitado teologicamente primeiro. Não existe. Não temos. Então, todos os missionários que foram relevantes, que não foi uma coisa pontual, né? Eu preciso usar alguém, tá esse irmão aqui, ele não tem muito conhecimento teológico. Não, mas ele tem um conhecimento do básico, eu vou usar, Deus vai usar, mas quão mais impactante seria na vida daquelas pessoas do bairro, da cidade, do país, se aquele indivíduo estivesse um preparo de conhecimento bíblico mais real. Irmão, não estou falando de conhecimento humano, secular, estou falando de conhecimento bíblico teológico, que, claro, para ser ampliado, ele precisa de dedicação, estudo, leitura, né, pesquisa. Então, quanto mais preparado é o indivíduo, mais impactante ele pode ser no cumprimento do seu ministério. Mas isso precisa de dedicação, certo? Então, a missão, a teologia, ela vai preparar esse missionário que vai ser enviado, para ele estar pronto a lidar com as demandas para o lugar que ele está sendo enviado, que vai ter, irmãos. Chegando lá, né, ele vai estar em uma cultura diferente, costume diferente, problemas diferentes, e ele precisa ter conhecimento dos princípios bem aprofundado, minucioso, para ele refletir, para ele olhar para aqueles problemas e dizer, olha, a Bíblia orienta por esse caminho, sem que ele tenha dúvida, não pode ter dúvida, irmão. Imagina que uma pessoa vai deixar de ser salva porque o missionário enviado não sabe se aquilo é pecado ou não, se aquilo afasta ou não a pessoa de Deus, se aquilo é um problema ou não para a vida espiritual, se aquilo é um problema ou não para a comunidade. Como que isso? Não pode, irmãos. Esse obreiro tem que estar pronto teologicamente para refutar as heresias, para condenar os pecados e para anunciar a salvação, para anunciar o arrependimento, para anunciar a misericórdia, para trazer palavra de ânimo, trazer palavra de esperança, trazer palavra de exortação. Tem que estar pronto nesse nível, irmão. É uma coisa séria mesmo. Missões é uma coisa muito séria. Para a gente ver que é tão séria que Deus enviou seu próprio Filho para a missão mais importante. A teologia a serviço dos valores humanos e terrenos. Aí aqui, irmãos, a gente vai entrar a relevância da igreja na sociedade, né? E a gente vai pensar em problemas sociais
E como que a igreja ela pode ajudar a comunidade a se desfazer de, por exemplo, imagina o tráfico. Existe na Bíblia uma orientação clara e direta sobre como que a igreja pode lidar com o tráfico? Não existe. E quer dizer, então, que eu não posso encontrar na Bíblia um caminho, uma direção para como lidar com isso? Claro que eu posso. Apesar de não existir algo específico para esse problema, eu posso parar e pensar, tá? Esses jovens aí, eles podem estar ali no tráfico, ou eles podem estar aqui na igreja fazendo alguma coisa. Né? Ah, mas eles não querem vir para cá orar. Eles não querem vir para cá jejuar. Eles não querem vir para cá passar a tarde estudando a Bíblia. Tá? O que eu posso usar para atrair esses jovens? Só o fato deles não estarem servindo a criminalidade, só o fato deles não estarem servindo a questão do tráfico já é uma bênção, irmão. Já é uma vitória. Já é algo bom. Aí eu vou pegar esses jovens, vou colocar eles em algum lugar, e eles vão ficar lá sentados sem fazer nada? Então eu preciso pensar. Uma aula de português, uma aula de matemática, uma aula de química, que é algo que cativa, uma aula de ciências, uma aula de história. Vou pensar em jogos, né? Um futebol, um basquete, um xadrez, alguma coisa que, tá tirando eles do meio da marginalidade, aquelas horas ociosas, tá colocando eles para fazer alguma atividade boa, assim, algo positivo. E aí eu tenho que pensar o que é algo positivo biblicamente. Porque daí eu não posso tirar eles lá do meio da bagunça, do tráfico, da criminalidade, colocar eles num lugar onde vai, em vez de ajudá-los a resolver problemas, criar mais problemas. Então eu tenho que caminhar por algo que vai conduzir esses jovens, por mais que eles não se convertam, mas que eles sejam cidadãos que, ao invés de darem problema pelo tráfico e pela criminalidade, vão ser cidadãos, né, que vai ajudar aquela sociedade futuramente, vão se tornar adultos responsáveis. Claro que o que a gente deseja é que essas pessoas se convertam, né? Mas quando que elas vão se converter, a gente não sabe, não está no nosso domínio, não está no nosso controle. Por isso eu vou abandonar essas pessoas? Foi isso que Jesus fez com as pessoas? Não foi. O que Jesus fez? Jesus encontrou um problema na sociedade. Cara, tem muita gente doente, tem muita gente enferma, tem muita gente dependendo de esmola. Todas aquelas pessoas se converteram? As que foram curadas? Não. Jesus deixou de curar? Não. Por quê? Porque Jesus procurou o bem-estar da sociedade. Jesus procurou uma qualidade de vida, procurou dar uma oportunidade para as pessoas terem uma vida melhor. E a igreja, né, ela precisa compreender os valores humanos e terrenos. Ela precisa ter essa noção, essa percepção. Ela precisa ser orientada e direcionada pela palavra, para entender que mesmo que aquele indivíduo não se converta, não significa que eu não posso fazer nada de bem por ele, que eu não posso ajudá-la a ser uma pessoa melhor. Claro que eu posso, né? Quais os meios, quais os métodos, quais formas que a gente pode alcançar para abençoar o nosso bairro, para abençoar... Não, é meio cômico, é meio diferente, mas pense, aquele adolescente que iria te assaltar, ao invés disso, ele vai ser um adolescente que um dia vai crescer e vai se tornar um médico que vai te atender no posto. Ou ele vai ser um policial, né, que vai te socorrer quando você precisar, que vai proteger o seu bairro, né? Ao invés de ser um adolescente que está ali nas esquinas vendendo droga ou se prostituindo, né, vai ser uma pessoa que vai fazer algo importante para a sociedade, vai ser uma enfermeira, vai ser vai abrir um negócio local, vai gerar emprego, né? Tudo isso, irmãos, é óbvio que agrada a Deus. É óbvio, né, que vai trazer paz para a sociedade, paz para a comunidade, equilíbrio, qualidade de vida, oportunidades. E por que Deus seria contra essas coisas? E por que Deus seria indiferente com essas coisas? Não podemos pensar dessa maneira, né? A Bíblia diz que se depender de nós,
temos que ter paz com todos. E muitas das vezes, o fato de eu não tratar bem alguma pessoa, ou não me importar com alguma pessoa, ou não ser acessível às pessoas que estão no meu bairro, acaba fazendo com que essas pessoas se tornem problema e quebrando a paz daquele ambiente. E eu tenho a minha responsabilidade sobre isso. Por quê? Porque eu tenho que ser, Jesus me chamou para ser um instrumento que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Não é à toa que ele falou ide, né? E a teologia, ela está a serviço dessa construção de compreensão dos valores humanos e terrenos que são importantes, porque estamos aqui, é aqui que moramos, é aqui que compramos, é aqui que vendemos, é aqui que aguardamos a volta de Jesus, é aqui que casamos, é aqui que educamos nossos filhos, né? E a gente tem que ter essa noção, essa compreensão. Seguindo para o nosso ponto final, né? Vamos falar sobre o que compõe a teologia. Por força da sua natureza e da sua função, a teologia é uma ciência que se nutre das fontes da revelação. Já falamos bastante sobre isso. E que junta os dados que aí encontra, quer no processo investigação, quer no processo elaboração, tornando assim histórica e sistemática, né? Então, quando eu investigo, né, é quando eu estou pesquisando as informações. Eu vou aqui, vou ler os versículos, vou saber quem são os personagens, o que eles estão fazendo, o resultado das ações deles. Isso aqui é o momento da pesquisa, né, da investigação. Qual é o momento da construção? O que isso tem a ver com a minha vida? Como que isso impacta a minha... Como que essa atitude se compara às minhas? Será que a minha atitude é parecida, é diferente? Será que eu tenho feito, não tenho feito? Ele fez e teve essas consequências. Será que se eu fizer eu vou ter também as mesmas consequências? E aí, esse é o processo de construção, né? Já investiguei, agora eu estou construindo, né? A questão da prática, da moral, da ética, das relações sociais e tudo mais que a gente vem falando nas nossas aulas, né? Então, seja no momento que eu estou investigando, seja no momento que eu estou elaborando, a revelação, ela está se tornando uma construção histórica e uma construção sistemática. E eu preciso entender essas dimensões, certo? Dimensão da investigação histórica da teologia. Deve possuir métodos próprios. O homem que faz teologia possui toda a liberdade de investigação, né? Tem que investigar. A Bíblia diz assim, analisai tudo e retém o que é bom, né? Então, eu não posso ter medo, né? Não posso ter medo de investigar. Tem muita gente que não gosta de ler o livro de Apocalipse porque tem medo. Do que você tem medo, irmão, na revelação de Deus? Você tem medo do quê? De ser a pessoa que vai ser jogada no lago de fogo? Eu tenho uma boa nova para você. Jesus morreu na cruz do Calvário e pode te livrar desse negócio aí. Então, a pessoa tem medo de estudar teologia. Por que você tem medo de conhecimento? Você não tem filtro? Você não tem critério? Você não tem firmeza na fé que você recebeu de Jesus, da palavra ali, da Bíblia revelada? Tem gente que tem medo, não quero fazer faculdade, não quero que meu filho vá para a faculdade. Por quê? Você não crê o suficiente na palavra de Deus, ao ponto de qualquer vento de doutrina, qualquer argumentozinho feito em algum lugar vai desequilibrar você? Que fé é essa, irmão? Que fé é essa? Que tudo que um homem qualquer fala para você, você acredita e abandona os princípios da Bíblia. Isso não é fé, irmão. Não é fé.
Você recebeu informações culturalmente dos seus pais, dos seus amigos, de alguém, né, sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o reino do céu, mas você não crê. Porque se você crê, né, não importa o que os homens falam. O importante é o que Deus falou por meio do seu Filho Jesus. Você é livre para deve investigar, porém manter essa liberdade sobre uma base séria, que não converta a teologia em filologia ou crítica histórica, né? Então, são apenas ideias, são apenas conhecimentos, né? São apenas informações. Não são. Não são só informações, só palavras, né? É algo que está direcionado à minha vida no meu cotidiano. A forma como eu me relaciono com a minha família é estruturada na revelação. E é assim que eu levo a palavra a sério, né? Diz mais, ó. Ficar se ocupando apenas daquilo que o texto diz no seu sentido original, ou ocupar-se de dados históricos e arqueológicos, a fim de elucidar o objetivo revelado, torna estéril a teologia, além de trair sua missão. Irmão, aí a pessoa, ela sai do raso e aí se afoga no fundo, não sabe nadar. Ao invés de entender que a teologia, como a gente acabou de ver, ela tem serviço na obra de Deus, ela auxilia para a teologia tem um objetivo, um propósito, e o propósito não é só saber, aí tem gente que fica nesse mundo. Não, porque eu sei datas, eu sei nome, eu sei os reis, eu sei a história secular, eu sei quem é fulano, sei, sabe, mas não pratica nada, não vive nada, E aí a teologia se torna algo infrutífero. Não importa o quanto você estude, o quanto você sabe de teologia, não vale de nada, por quê? Porque você não pratica, que você não traz para sua vida, que você não procura esses princípios que foram minuciosamente estudados para serem aplicados do seu acordar ao seu voltar a dormir e enquanto dorme, E aí você trai a missão, A missão da teologia é estudar a revelação a fim de compreendê-la na sua totalidade, aquilo que foi revelado, para que haja uma vida de santidade e espiritualidade guiada pela palavra e uma vida de serviço ao reino. Ok, seguindo aqui o que a gente já está falando, Reflexão filosófico-teológica, Visto a dimensão histórica da revelação, da sua transmissão e da própria cultura no sentido de interpretá-la. A teologia deve recorrer não somente aos métodos tradicionais de investigação, a filologia, a história, a crítica, mas também a uma reflexão filosófico-teológica. Essa reflexão tem como objeto o fato histórico e revelado, as revelações que existem entre os fatos e o seu significado. Então é quando a gente pega o texto sagrado, por exemplo, irmãos, a gente tem o Antigo Testamento. A gente tem textos intrigantes. Quando os textos ali são ensinados, não coma porco, não trabalhe no sábado, sacrifique tantas vezes no ano, participe de tantas... O que esse texto, o que ele quer ensinar? Será que é o mandamento pelo mandamento? Não, tu tem que obedecer porque Deus mandou e é isso e acabou. Será que é isso? Será que Jesus agiu assim no ministério dele? Não. Quando Jesus está dizendo que ele é Senhor do sábado, Jesus traz reflexões. Jesus traz porquês, razões. Por que esse mandamento existe? Por exemplo, a questão do sábado. Jesus vai dizer assim, o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Irmão, essa fala é uma fala altamente filosófica.
que confronta todo um sistema montado. Existe uma tradição de uma nação inteira que proibia as pessoas de fazer N razões no sábado, N coisas. E aí Jesus vai lá e ele quebra todo um sistema religioso. É religioso não é porque é bom, é religioso porque ocorre no âmbito da religião. Por isso que é religioso. Então ele quebra esse sistema religioso que nasce de uma interpretação equivocada do sábado. Será que é somente a partir do momento que Jesus interpreta que essa interpretação passou a existir? Será que essa fala de Jesus sobre o sábado já não existia desde o primeiro sábado, quando Deus criou? Foi lá, irmão, foi lá. Durante toda a lei, isso tinha que ser encarado dessa maneira. Não é quando Jesus nasce que o sábado se torna menos importante que o ser humano. Não, já era antes. O sábado foi criado para que o homem descanse, porque o homem precisa descansar. Mas aí os doutores da lei, ao invés de entenderem o propósito do mandamento, achou que o mandamento era mais importante de quem estava cumprindo o mandamento. E não era. Nesse caso, filosoficamente falando, o mandamento era menos importante do que as pessoas. Porque o mandamento ele tem um objetivo, que é que os homens descansem. Tá, e a pessoa que tá em cima de uma cama há 30 e poucos anos, 38 anos, ela tem que descansar do quê? Se ela não trabalha. Como que você ajusta esse mandamento? Não, mas tem que cumprir porque a gente entende que todo mundo tem que cumprir. Tá, mas não é para quem tá cansado, não é o homem que trabalha 6 dias, no 7º descansa, ele não trabalha nem um dia da semana. Ele precisa descansar? Isso é uma reflexão filosófica. Então, a teologia, quando se fala que ela é filosófica, é nesse sentido, é da gente questionar. Não é questionar no sentido de rebelião, é questionar no sentido de buscar compreensão. Que não é só impor, que não é só você lançar sobre as pessoas. Precisa ser, porque isso é perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. Alguém que obedece por obedecer, vai desobedecer por desobedecer. Por quê? Porque ela não tem uma razão para obedecer. Ela está obedecendo porque o meio força ela a fazer isso. Mas a partir do momento que a pessoa entende o mandamento e as razões do mandamento, e aquilo desce para o seu coração, aí ela vai tomar uma decisão. Ela obedece porque crê, ou ela desobedece porque ela não crê. E é isso que Deus espera, irmão. O justo viverá da fé. A gente não tem que obedecer porque alguém está mandando a gente obedecer. A gente tem que obedecer porque a gente crê. Eu creio em Jesus e Jesus ensinou dessa maneira. Só que é a maneira que Jesus ensinou e não a maneira que a gente entende. É a maneira que Jesus ensinou. Porque nós podemos entender errado. O nosso entendimento está sujeito à falha. Por isso que existe muita teologia, muita produção de compreensão da revelação que está errada, feita por homens fiéis. Isso é muito interessante. Então a gente tem que entender o que Jesus quis falar e não o que as pessoas acharam que Jesus falou. E infelizmente a má compreensão dos princípios sagrados tem feito muitas pessoas não conhecerem Deus ou se afastarem de Deus por imposições e exigências aos mesmos moldes dos fariseus da época de Jesus. Infelizmente, as pessoas vão valorizar mais os rituais do que as vidas. É mais importante agir baseado em tradição, do que entender o valor da vida que foi paga lá na cruz do Calvário por aquele indivíduo.
Muitas reflexões precisam ser feitas a partir disso, né? Essa diferenciação do que é tradição humana no meio religioso, do que é princípio bíblico, para que as vidas não se percam, porque seremos cobrados, irmãos. Nós seremos cobrados por Deus de cada ser humano que Ele mandou no nosso caminho para que nós o ajudemos a encontrar a vida eterna, sejamos o instrumento usado para a voz de Deus ecoar nos corações, e a gente se apegou a ideias equivocadas de homens sérios que tinham o objetivo de fazer algo sério, mas que erraram. E agora a gente vai sustentar o erro dessas pessoas para honrá-las, ou a gente vai honrar a Deus e romper com tantas barreiras que foram construídas entre as pessoas e Deus? A gente está aqui, irmãos, para derrubar as barreiras, para que as pessoas cheguem a Deus, e não para construir mais barreiras. Amém? O elemento hermenêutico, a teologia não pode existir sem esse elemento. Ele vai despertar a atenção do teólogo para o condicionamento histórico do pensamento nas suas várias expressões, e com isto, para a diferença que se verifica entre o modo de pensar e de se exprimir do homem moderno e do que se encontra na Bíblia, né? Por que as pessoas pensavam daquele jeito e por que a gente pensa desse jeito? O que aconteceu? Qual é a diferença de um para o outro? Qual que está certo? O que é dentro do elemento revelado, né? O princípio, e o que é dentro do elemento revelado, uma descrição da cultura humana. Que muitas das vezes na Bíblia, né, existe uma descrição do evento e depois a atuação de Deus sobre essa descrição. E aí as pessoas confundem a descrição como princípio, né, e a revelação, né, às vezes, inclusive, sendo deixado de lado. E a gente não pode. A hermenêutica vai nos dar as ferramentas para que a gente então possa saber diferenciar corretamente, de forma séria, o que é uma descrição do que é um princípio. Aquilo que devemos fazer e o que não devemos. E por fim nós temos a dimensão sistemática, né, da teologia. Perdão, ainda tem outros 2 pontos, pensei que era o último. Né? Em referência à palavra de Deus, a reflexão teológica sistemática não tem como a finalidade a especulação pela especulação, sem ligação vital com as fontes da revelação. Então, a teologia sistemática, a sistematização desses conhecimentos, certo? Eles precisam estar conectados, ligados à revelação. Por exemplo, quando a gente vai estudar pneumatologia e quando a gente olha os elementos bíblicos que falam sobre a ação e atuação e a pessoa do Espírito Santo, e aí eu começo a refletir, eu começo a especular sobre a relação que um texto tem com o outro. Isso é um detalhe importante, né? Lá no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo apareceu, aqui no Novo Testamento, quando o Espírito apareceu, qual a diferença, qual a semelhança, por que desse jeito, o que aconteceu aqui, o que aconteceu... E eu começo a especular, a pensar, a refletir, né? E eu não posso me desligar desses pontos e ir com a minha especulação ao infinito. Eu tenho que continuar conectado à fonte primária das minhas especulações. E aí construir um conhecimento, uma ideia, uma informação a partir disso. Certo? A gente vai terminar nesse próximo ponto aqui, tá, irmãos? Como eu falei, não queria que ficasse muito grande. 1h já tá um horário bom, certo? O aspecto pessoal e espiritual, uma vez que a revelação bíblica, objetivo da reflexão teológica, a revelação bíblica é o objetivo da reflexão teológica, como já falamos muitas vezes. Não é apenas um conjunto de verdades dirigidas à inteligência, mas sim é principalmente uma comunicação que Deus faz de si mesmo ao homem. Toda reflexão teológica autêntica
comporta uma atitude de simpatia e de vínculo pessoal com o objeto do seu estudo, uma finalidade do espírito com as verdades reveladas. Entendemos, pois, que toda reflexão teológica deve explorar os limites do intelecto, tem que tocar na alma. Ou seja, irmão, eu estou estudando um texto, eu tenho que lembrar sempre, é Deus falando comigo. É uma coisa, existe uma coisa pessoal. Quando Deus manda relatar as histórias dos heróis da fé, tem algo que ele quer falar comigo nessas histórias. Tem algo que é direcionado à minha pessoa, à minha realidade, ao meu ministério, ao que eu vivo hoje. Eu preciso encontrar, eu preciso identificar, eu preciso extrair, eu preciso aplicar e depois eu preciso viver. É com a minha vida que está sendo falado essa revelação. Né? Então, existe um viés pessoal da parte de Deus que decidiu revelar-se a mim, e existe um aspecto pessoal meu que decidi acreditar na revelação que Deus me deu. E se eu acredito nessa revelação, o que eu vou fazer com isso? Eu vou encontrar como que isso influencia nas minhas decisões? Eu vou achar que é só um monte de informação que não afeta na minha decisão, em quem eu sou, como eu trato as pessoas, como eu trabalho, como eu faço tudo? É pessoal, existe o aspecto pessoal nessa questão da teologia. Amém? Então vamos encerrar por aqui, né? Deus abençoe, foi um prazer dar aula para os irmãos. Os irmãos ainda tem alguns que entregar a avaliação, por gentileza entregue, procurem falar comigo, mandem uma mensagem para mim. É muito importante os que ainda não entregaram, que entreguem, porque isso vai ser prejudicial para os irmãos. Eu vou pegar a nota de quem me mandou, eu vou enviar para o sistema e quem mandou vai estar tudo certo. O irmão que não mandou, depois vai ter que correr atrás de alguma maneira e aí tudo vai ser mais difícil. Certo? Então, se adiante, né? Evite lá na frente algo dificultoso para si mesmo, né? Procure entregar a avaliação, que vai ser bom para o irmão, vai ser bom para todos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.